fala, meu filho está no crime, meu Deus, onde está minha filha? Está bebendo, mas eu estou na tua casa, estou te buscando, estou buscando a tua palavra. E qual é a promessa que o Senhor tem para mim? Qual é a esperança que o Senhor tem para mim? Você quer a palavra? Está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim. Glória a Deus, Livro de aleluia, Mateus, capítulo 1, versículo 5. Olha o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5. E Salmo gerou a Raabe, e Raabe gerou a Boaz, que gerou a Rude, e gerou a Obed, e gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Quem lê Bíblia e quem conhece Bíblia vai entender. Uma prostituta entrou para a linhagem do Messias. O rei Davi deu origem a eles. Agora não entendi. Uma prostituta, você não está entendendo. Lê o texto que você vai entender. Uma prostituta entrou para a linhagem de Jesus Cristo. Ou seja, o sangue que corre na veia de Raabe corre no sangue de Jesus Cristo. O que o Senhor está dizendo é: tua família não vai cair, tua família não vai perecer. Sabe por quê? Se está lá fora, eu trago aqui para dentro e faço um milagre. Não desista. Não desista. Raabe era uma improvável. Deus falou: ali não. Eu conserto, eu transformo. Por quê? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E diga ao fraco: eu sou forte. Nunca se esqueça disso, igreja. Se quiser, se tiver curiosidade, procura. Raabe faz parte da linhagem do Messias. Nunca se esqueça. Não há impossíveis. Não há morto que Jesus não possa ressuscitar. Não há muralha que não possa cair. Amém? Vocês creem nessa palavra? É o Senhor quem fala. Glória a Deus, a oportunidade de falar. Jesus veio e a condenação já estava diante daquela mulher, foi pego no ato adultério, né? Mas Jesus foi lá e perdoou. Então, falar para nós é maravilhoso, né, irmãos? Sempre Deus usa alguém para despertar cada um de nós, né? Só Jesus pode mudar. Glória a Deus, E ele aleluia. é a nossa história, a nossa família, né? Glória a Deus. Bom, vamos ensinar esse nome do Paulo para Jesus? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Graças a Deus, nos deu a vitória em Cristo. Sei que esse horário não é que a gente programou e atrasou, mas foi questão de ficamos mais ou menos quase 30 minutos mais, que era uma vinha, desistia, outra desistia. Mas eu creio que é livramento de Deus. Agora vinha falando com o motorista, né? Temos que ser mais compreensivos na palavra, na realidade. E a história de Ruth, ela, para quem gosta de meditar, traz um grande progresso, não é? Acho que as irmãs sabem que a irmã fala expressão, quem compreendeu? Jesus veio descendente judeu como Ruth, né? Interessantíssimo, isso para quem medita é uma riqueza muito grande. Estive fazendo uma avaliação até que o bom samaritano era o próprio Cristo, porque ele é descendente, samaritano é descendente de estrangeiro com judeu, e é samaritano. Então o bom samaritano revelava ele mesmo. E a gente se alegra muito, né? Estamos nessa ligação de judeu com estrangeiro, porque Cristo, segundo lá em João, em Apocalipse, diz que ele ainda continua sendo judeu, mas distribuindo a sua plenitude para os gentios. É uma realidade. A minha esposa vai louvar e vamos entregar a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar mais, fez uma oração pela
família. Eu saúdo a amada igreja da Santa Paz. A igreja estava ouvindo o jovem aqui meditando essa palavra, e nós, igreja do Senhor, não devemos muitos olhos a aparência. Outra igreja, não faça isso, porque Cristo conhece cada coração e cada um. Então, muitas vezes, quando eu estava ali com meu esposo na oração, e do nada meu filho entrou. Meu filho não vai nunca foi à igreja. E ele chegou lá com a moça da qual estão juntos. E eles entraram, estavam lá com sobreira na igreja. Eu coloquei os dois para dentro. Então é a oração, porque eu sempre orei, eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. E eu sempre falo para Deus, os meus filhos são herança tua. Eu não criei filho para o mundo, meu filho não conhece a palavra, não vai na igreja, mas graças a Deus nunca me deu um probleminha. Ele é uma pessoa correta, mas eu falo, filho, enquanto você não levantar a mão para Cristo, confessar Ele como o Senhor da tua vida, porque a igreja não adianta ser bom, ninguém é bom, bom é Cristo, é Deus. Então, se não levantar a mão e aceitar, não tem que levantar e aceitar e viver para Ele. Mas a minha oração, Senhor, eu estava aqui e falei, olha, Senhor, meu filho, que maravilha, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio e não subestime ninguém quando chegar na casa do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas subestimam. Aquele dali está daquela maneira, aquela dali está da maneira que estava, eu mandei entrar. Porque o Senhor diz a sua palavra, pide como está. E Ele é vamos fazer uma oração pela família, igreja. Nossa família é herança do Senhor. Glorioso Deus Santo, aqui estamos na tua presença. E nessa noite, meu Pai, pedindo, Senhor, você não encontra nossas vidas, nossos filhos, a nossa parentela, os teus netos, meu Pai. Visita cada neta, Senhor. Vai de acordo com meus sobrinhos, Senhor, a vida do Israel, Pai amado e querido. Eu entrego eles, Senhor, nas tuas mãos, na certeza da vitória. A vida do meu filho Marcelo, do Marcos, Senhor, da minha filha Kelly, Nádia, do meu Jean Rafael, Senhor, todos eles eu entrego para ti. Porque, meu Pai, sou herança do Senhor. Pai amado, Pai querido, aqueles que estão nas ruas, Senhor, aqueles que estão nos cárceres, aqueles que não têm dado nada por eles, Senhor, mas o Senhor olha, olhos de misericórdia. O Senhor é tão bom, meu Senhor, poderoso e santo. Deus, meu filho amado, Jesus Cristo, para que nesse venhamos, Senhor, te conhecer. Oh, Pai amado, eu não sou merecedora de nada, mas eu creio, Pai, na promessa que o Senhor fez em minha vida. E eu e a minha casa, Jesus amado, que serviremos. Oh, Pai amado, seja no teu céu, aqueles que estão abraçados da tua presença. O Senhor vai te encontrar, Senhor. Não deixa eles perecer, não, Pai amado, sustenta, Pai graça. Nos apresenta essa igreja, o teu céu, a tua filha. Todos que entraram por essas portas, meu Pai, vai criar, Senhor, para nós, para a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, nossos amigos, nossos amigos. Meu Pai, essa essa vai te encontrar, obviamente. Abençoa a nossa vida, abençoa, Pai, Senhor, de graça, prosperidade. Abençoa os pastores, os presbíteros, os obreiros, todos os colaboradores da tua casa, meu Pai, entregue com as tuas mãos. Abençoa você, que vai receber a palavra nessa noite. Deus, Senhor, amado, seja no teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos adiantar a parte das ofertas. Quem trouxe a sua oferta, presente a Deus em suas graças, iremos meditação da palavra de Deus. Graças a Ele, ao Senhor. A palavra está acima dos céus, está na terra, está em dois lugares ao mesmo tempo. Palavra de Deus. E antes de já a palavra, já quero fazer essa parte, já vamos
meditação na tua palavra do Senhor agora. Senhor Deus, Pai poderoso, em Cristo Jesus, teu amado Filho, Senhor da glória, ó Deus, que tu preparas tudo, Senhor, receba a oferta dos servos, porque na verdade o Senhor da glória começa tudo primeiro, e assim seja. Amém. E graças a Deus. Coloca a sua oferta nas salvas, com amor, com alegria, com graça, em cada coração. Graças a Deus, Senhor. Aleluia. Deus continua abençoando. Tem alguém que pegou envelopes? Alguém? Se tem, levanta uma das mãos. Alguém entregará aí. Então já vamos meditar na palavra de Deus no Apocalipse, capítulo 19. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Estamos nesta advertência bíblica, não é? Para não selar o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. Esta palavra é para não selar o livro desta profecia, porque próximo está o tempo, e nós estamos nesse tempo tão importante para desfrutar melhor da palavra de Deus. Eu vou ser prudente por horário também, não é? Porque eu cheguei horário muito avançado e ele também se prolongar o horário. Mas já vamos essa meditação da palavra de Deus. O Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Depois vamos já para o 19 e 20. Graças a Ele, o Senhor, nosso Deus. Encontraram? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Tem um trecho grande para se meditar, mas nós vamos já no sentido chave que nos traz esta palavra. Encontraram? Diz a palavra de Deus. E vi o céu aberto, e eis o cavalo branco, porque estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Diz aqui a palavra de Deus. E o versículo 19 e 20 já diz a palavra de Deus. E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, diz aqui a palavra, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que habitam sobre a terra. Diz aqui a palavra na minha Bíblia, né? Ou seja, os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo e de enxofre, diz a palavra de Deus. Pode sentar para a gente ter uma meditação. Meu Deus, aleluia. Tempo de meditação. A gente está com a Bíblia, o Apocalipse, ele fala muito de conflito. É um dos livros que revela conflitos constantes devido à oposição do anticristo com o verdadeiro Cristo. E nós temos a informação sobre a vitória de Cristo sobre tudo, sobre todos. E
informações sobre Cristo pelo arrebatamento. O arrebatar ou levar a igreja, Cristo virá até as nuvens, virá até As as nuvens, exatamente. Virá como noivo. Mas o que vemos no capítulo 19, versículo 11, aí ele virá com emblema de mostrando guerra. Porque na Bíblia Sagrada, nos tempos antigos, o cavalo era símbolo de guerra. E ele descerá montado num cavalo branco e julga e peleja com a justiça. Só que, o que revela aqui na terra? Um exército religioso, político e econômico reunido para fazer guerra contra Cristo e a sua igreja. Veja que a revelação apocalíptica, ou seja, todas as revelações de Deus, ela não falha, e a nós é concedido devido à promessa que é feita ao Espírito de Deus, havia nossos amigos, e assim por diante. Agora analise bem, contra o texto que ele deu a espada de 2 fios para ferir com ele as nações, mas o tema central é este. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 24, diz a palavra que Jesus ele vai conquistando aquilo que foi perdido em Adão, que foi perdido no ministério do querubim. Ele vai conquistando de tempo em tempo, de etapa em etapa. Quem sabe? Uma realidade disso. Agora, a nossa visão bíblica, depois que a igreja subir, aí deu o tempo certo, segundo as estatísticas matemáticas de Daniel e Apocalipse, depois de 7 anos, aí Jesus virá como a igreja cumprir mais uma promessa. Aquela que foi dita: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vemos que na terra está governando parcialmente. Porque existem os governos, existem os estatutos, as leis. Só que quando chega um momento exato, João viu nesta visão Jesus vindo, os céus abertos e um cavalo branco, e um que estava montado nele chama fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. A justiça, biblicamente falando, ela é definida exclusivamente pela fé sem as obras da lei. É a maneira de expressar que os que são da justiça, os justos, já estão livres da ira de Deus. E nesse episódio que lemos, aí aparece um exército. Se nós olharmos no sentido mais fundamental da palavra de Deus, esse título dado besta é para definir o contrário do que a palavra diz, é oposto à palavra. Porque besta é um animal que Deus não criou. Deus não criou. Então a besta vem de geração de cavalo com jumenta. Quem conhece um pouco da história de Deus sabe disso. E Deus criou o cavalo, Deus criou o jumento, mas Deus não criou o burro. Aleluia. Você sabe disso? Não? Para que alguém adquira esse animal, é necessário que faça o que Deus contraria. Totalmente o contrário à vontade de Deus. Tem Levítico 19:19. Não misturará animais de diferentes espécies para a geração. E os povos começaram a temar, fizeram aquela mistura de cavalo com jumenta, ou então jumenta com cavalo. Ou então jumento com égua, melhor dizer. E aí os filhos nasceram com o ventre neutro. Esse ministério também do anticristo é chamado de besta, porque é um ministério neutro. Agora, quando
Jesus vir para sentar no terceiro templo lá em Jerusalém, que provavelmente vai estar próximo a ser construído, aí o que ele vai encontrar aqui na terra? Guerra. E João viu o exército da besta. Se os irmãos quiserem olhar esse livro do Apocalipse, ele nos ensina a entender olhando, estudando também geografia. Quem sabe o que é geografia? História da terra, os locais da terra. Jerusalém, por exemplo, na identificação geográfica, Jerusalém está bem no meio da terra, sabia? Mas não só na geografia, mas Ezequiel, capítulo 5, versículo 5, mostra que Jerusalém está bem no centro do mundo, sabia? Interessante, né? E assim, agora o ministério da besta está sobre 7 colinas. Está no Apocalipse, capítulo 17, versículo 9, assim por diante. A palavra de Deus está sobre, tem 7 colinas e 7 cabeças. Quer dizer que as 7 colinas são o local aonde. Qual é a cidade que tem 7 montes? Rodeada por 7 montes. Compreendeu? É ela. Por isso que a gente, quando vai pregar contra o costume pagão, vem de lá, não vem de lá. Creio objetos, amuletos, vem tudo daquele local. Na minha fala 7 cabeças, mas fala 7 montes. Exatamente. As 7 cabeças são a linhagem dos 7 papal italiano, que já passou essa profecia. Depois agora vem Papa estrangeiro, para definir o efeito da profecia. Mas no sentido não é esse. A atitude de Cristo, o sentido é esse, mas é focado onde nós lemos. Quando Jesus vir para reinar aqui na terra, quem vai receber ele? Guerra. Aí João viu a besta e o falso profeta, uma união de religiosidade com parte política, parte econômica. É o que está havendo hoje no mundo, de uma maneira terrível. Agora, quando Jesus chegar em Jerusalém, haverá esta guerra ferrenha. Estive dando uma olhada nas matemáticas do livro do profeta Daniel sobre esse assunto mesmo. Será uma guerra de 42 meses e 15 dias. Essa guerra terrível. Quer dizer, um período de 2 meses e 15 dias. 45 dias de guerra e mais 30 dias de reunião no tribunal de Cristo para receber galardão. Por isso que nós hoje estamos, a gente fala que a gente é pecador, mas segundo Jesus, agora nós somos benditos. Nós somos benditos, somos bem-sucedidos. Então a gente era pedra bruta, fazendo esse parênteses, agora é pedra que brilha. Olha, coisa boa. E essas pedras brilhosas virão com Cristo na igreja. E diz a palavra que João viu essa guerra ferrenha, mas a besta fora presa. E com ele o falso profeta. E a palavra nos diz que eles foram para onde? Lançados vivos no lago para esse acontecimento, segundo a Bíblia, ele acontecerá 1000 anos antes do juízo final. Você já viu alguém pregar que a pessoa vai lá para o juízo final para ser julgada? Prepare quando você vai lá para o juízo final e vai dar conta de tudo. Já ouviu falar isso? Não? Já. Só que a igreja, ela é reunida com Cristo 1000 anos antes do juízo final. Interessante a palavra. Aí, quando a igreja vir para, depois que estabelecer 1000 anos de paz, entra o processo de outra guerra e o juízo final. Só que o que nos chama muito a atenção é que o juízo de Deus, ele atua em 3 etapas. Quando
Jesus vive com o cavalo branco, montado no cavalo branco com as suas igrejas, ele não vem montado literariamente, é que o João viu um emblema, está compreendendo? Ele virá como rei da guerra, como poderoso na guerra. Ele virá como vencedor de todo o tempo e todas as coisas. Mas o conceito é que, nesses minutos que faltam, abra a sua Bíblia aí no Apocalipse 16, volta lá para o capítulo 16 do Apocalipse, versículo 16. Glorificado ao nome do Senhor da glória. Encontraram? Pode ler, vocês. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Isso. Então, esse grupo essa equipe de Moisés estão reunidos no vale do Armagedon, do grego do Meguido. Lá em Jerusalém tem um campo de batalha muito grande. Me lembro do capítulos 4 e 5 de Juízes, quando a Débora foi a juíza de Israel, e ali naquela visão que Deus deu sobre a vitória, ela teve vitória sobre os reis de Canaã, lá no vale de Megido, ou no vale de Megiddo, né? Armagedon no português. E quando Jesus vem para a igreja, as nações estão centradas onde? Lá no vale do Armagedon. Aí haverá uma guerra, um conflito tremendo. Se for olhar nesse sentido, são horas e horas de comentários. Aleluia! Mas a palavra nos diz que a besta foi presa, e com ele o falso profeta, e foi lançado no lago. É a primeira etapa do juízo de Deus. Quem primeiro vai ser julgado são os pregadores de apostasia da época presente. O lago de fogo está virgem. Não foi ainda inaugurado. Quem vai inaugurar o lago de fogo? Porque o lago de fogo, ele é abaixo do Hades. Os que estão no Hades, no inferno, eles voltam para o juízo. Só que esse tipo de pessoa, no caso nós lemos uma vez, ela não voltará mais para juízo. Ela já foi decretada o juízo, porque ela foi para o lago de fogo. É a primeira etapa do juízo de Deus. E a segunda? Por isso que você tem que ter muito cuidado em falar com o diabo palavras que os anjos não se atrevem a falar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas me mandando Jesus, queima de Satanás, queima de diabo, queima. Olha, os anjos não falam essas palavras, sabe por quê? Porque ele será queimado depois da besta do falso profeta. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Glorificado é o nome do Senhor, versículo 7 ao 10. Do capítulo 20 do Apocalipse. Aí é depois que vem, nessa etapa, a besta e o falso profeta já estão no lago de julgado. Estão julgados. Depois vem outro tipo de julgamento. Julgamento não, realização, porque o diabo já está julgado. Jesus disse isso. Lá no capítulo 16, versículo 9 em diante, fala que Satanás já está julgado. Isso. Encontrou, vocês? Leia, leia a irmã Rosa aí, para nós. Apocalipse 20, versículo 7 ao 10. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajudar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo e os que enganavam foi lançado no lago de fogo, de enxofre, onde está a besta.
a terceira. Por isso que fala em terceira guerra mundial nunca sucede. Porque quem está nesse controle é Cristo, o Senhor da glória. E nesse conflito mundial, a besta e o falso profeta serão julgados. É bom observar bem para não emocionarmos e ir além da razão. Depois que a besta e o falso profeta for julgado, então o Senhor declara paz na terra. 1000 anos de paz. Quem já leu na Bíblia? Está aqui mesmo no capítulo 20, versículos 5 e 6. Diz a palavra de Deus, né? A palavra já é relacionada a isto mesmo. Diz a palavra, mas os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabam. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esses não sofrerão o dano da segunda morte, mas viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Aonde? No céu e na terra. No céu e na terra. Na terra. É bom fazer pergunta para que a gente participe, não é? Porque a doutrina, irmãos, ela é um padrão que todos os membros devem saber. Doutrina não é um uso, um costume, uma cultura que pode mudar. Não, doutrina tem a fixação. Não vê o testemunho que o irmão deu sobre Raabe, é doutrina. E todos que têm a mente mais aberta só falam nisso. Não pode inverter a coisa em outro lugar. É aquilo mesmo que está escrito, é aquilo que a pessoa já descobriu, é doutrina. Ela tem um padrão. A gente, quando vai transmitir a palavra, a gente transmite com muita confiança, porque tem base no fundamento profético, apostólico e o visto passado por Cristo, o Senhor da glória. Aí veio então esse processo, que é o primeiro que vai ser lançado no lago de fogo. Quem é? Isso é falso. A besta e o falso. Depois haverá uma guerra contra Gog e Magog. Quem é Gog e Magog? Para quem não sabe, os descendentes de Jafé que fundaram o Ministério do Norte. No caso chamava Mesec, hoje chama Moscou, que é a capital da Rússia. Para quem não sabe, lá no Ezequiel, capítulo 38, 39 também, e o detalhe mostra que a capital de Mesec, a cidade de Mesec, hoje é chamado o nome de Moscou, e Xining hoje é a China. Então vai mudando os nomes, mas a profecia, ela vai em cada momento ter a sua convicção, a sua firmeza. E os cristãos que é ocupado na meditação, vai meditando e observando. Aí, quando terminar o 1000 anos, os irmãos podem ver que aqui eu vou só ir terminando, no Apocalipse capítulo 20, verso 3, diz a palavra que veio um anjo que prendeu Satanás por 1000, lançou no abismo. Mas o que está no abismo volta. Por isso que a irmã leu o verso 7, e outro que depois que terminar o milênio, Satanás será solto da sua prisão. Porque ele está no abismo. Mas a besta não está no abismo, ele está no abismo dos abismos. Está abaixo daquele local onde a pessoa está e tem saída para a terra novamente. Agora, depois dessa guerra, de Gog e Magog, eu estou referindo ao reino do norte. Está em Gênesis capítulo 10, versículos 1 e 2. Foi ali os descendentes de Jafé que fundou o ministério no reino do norte. Hoje nós podemos pregar a palavra para orientar cada momento a igreja e também dar graças pelo que ele fez por nós. Colocar em segurança. Depois que primeiro quem vai ser lançado, a besta e o falso profeta. Segundo quem? O diabo. E terceiro, os condenados. Então é tudo de etapa. Por isso que a longanimidade de Deus para
de Deus, atribuindo às pessoas para que se arrependam. Porque os últimos a serem julgados são os... Quem? Vamos encerrar nesse horário, mas dá tempo de nós dar uma olhadinha no Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Diz aqui a palavra de Deus, já diretamente no assunto. Aí depois vem o trono branco, o 11 vem o trono branco, conta a passagem do trono branco. Depois do trono branco, aí aparece o juízo final, juntamente ali. Nesse conto fala de um grande trono branco, porque estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para ele. Mas vamos já diretamente no assunto. Versículo 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Diz aqui a palavra de Deus. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, primeiro é lançado no lago de fogo quem? Quem será lançado primeiro? A besta e o falso profeta. É no fim da batalha do Armagedon, lá em Jerusalém, uma grande batalha que ainda será travada. E depois vem a condenação e é lançado o diabo. Está no capítulo 20, verso 10. O diabo foi lá que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde está a besta e o falso profeta? O céu é atormentado por Depois entra o processo do grande trono branco, de cuja presença fugiu a terra e os céus. Quer dizer que a presença de Deus, ela é suprema em tudo, a presença de Deus. E não achou lugar para eles. E aí entra a condenação dos que rejeitaram a palavra. Mas qual é a nossa visão bíblica sobre salvação? Quando a igreja reunir com Cristo, será 1000 anos antes do juízo? Então já tivemos um comentário. Então a nossa segurança, vale a pena perseverar que a nossa segurança é constantemente assim garantida. Aonde as pessoas emocionalmente encontram a igreja vai ao juízo final, vai ser julgada lá, mas a Bíblia diz em Tiago 2, verso 13, que nós devemos ser misericordiosos, sim ou não? Sim. Para qual finalidade? Para triunfar sobre a época do juízo de Deus. A misericórdia triunfa do juízo, Tiago 2, verso 3, diz a palavra de Deus. Porque a misericórdia da palavra, diz a Bíblia Sagrada, e a misericórdia, o juízo, é para os que não exercem a culpa, os que não perdoam, está compreendendo? Os que marcam as pessoas no coração, têm guarda de mágoas. Para esses, o juízo é reservado. Agora, para os que gostam de perdoar, pedir perdão, liberar perdão, aí o juízo vem sendo deles. Aleluia a Deus. Então, Deus continua abençoando. Eu citei Tiago 2,13, que nós não vamos mais ler. Então, a nossa confiança em Cristo, ela deve ser dentro da própria razão da palavra de Deus. Nós estamos caminhando para essa etapa. Primeira etapa, Jesus faz o que, irmão? Leva a igreja. A manifestação de Cristo são 3 etapas. A primeira é esta, ele está salvando. A segunda fase, ele virá buscar em massa a igreja dos gentios, porque os judeus são por últimos.
terceira fase, ele virá com a igreja. Eliminar o exército do anticristo, inaugurar o lago de fogo, estabelecer o milênio e trazer a salvação a Israel. Aleluia! Pela mesma fé que recebemos hoje. Aleluia! A fé nos alegra, o justo viverá. Mas tem que ter cuidado que o religioso ele vive mais de sacrifício. Esse é o choque que aparece. Fé isenta de sacrifício. Sacrifício da lei. Número de dias fechados para obter o resultado. São sacrifícios que os religiosos usam. Mas a fé não. A fé ela tem aquela crença plena que vale a pena considerar que Deus do zero, nós, da força do pecado, da condenação, pela fé agora que recebemos, Ele nos fez justos, bonitos e vitoriosos. Vigorosos. E assim seja. E Deus continua nos abençoando. Eu vou te agradecer a Deus. Deus avisa ou já deu? Já. Então já vamos agradecer a Deus. Quem não compreendeu a palavra precisa fazer o quê? Considerar o que houve. Eu vi, mas não entendi. Considera. Paulo dizia a Timóteo: considera o que eu te digo, porque Jesus te dará entendimento em tudo. O que não se pode é ouvir a palavra, não compreender e desprezar. Porque aí você não teve uma mínima reverência com aquilo que Deus tão atenciosamente, através da morte do seu Filho Jesus, trouxe para nós a atenção íntegra a nós. As revelações por meio desta palavra é integrada a nós e devemos considerar. Então vamos já agradecer a Deus nesse trabalho maravilhoso que Ele nos deu nesta noite, mas nesta época também, não é? Quem compreendeu? Não. Quem não compreendeu vai fazer o quê? As 3 etapas do juízo de Deus foi justamente o que foi nesta noite. Todas elas reveladas no Apocalipse. E não contando tantas outras que já sucederam no Egito, como nós sabemos, em Sodoma e Gomorra, em muitos lugares. Vamos agradecer? Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho que o Senhor nos deu nesta noite, na demais também, levando-nos em paz como nos dissestes, na virtude da tua palavra, santa e gloriosa, e assim seja. Meu Deus, apresentando a nação de Israel, a nossa família, a família dos teus servos, os vizinhos também, Senhor, e cada um, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. A paz de Cristo Jesus, digo amém. Que Deus nos guarde nessa palavra. Se alguém tiver essa canção com a gente, vem. Aleluia, que eu amo glorificado és o nome santo do Senhor da glória. Senhor, nem eu. Que a próxima. Tá bom. Pela graça divina, Senhor.
uma casa